toda a história é marcada por uma grande inimizade entre o bem e o mal. Sabe-se que um anjo rebelou contra Deus e ainda fez com que muitos outros anjos ficassem do seu lado. E por causa dessa rebeldia, foram expulsos e precipitados da presença de Deus. A partir disso, nós costumamos fazer a clássica distinção e separação entre Deus e o diabo, anjos e demônios, céu e inferno, luz e trevas. E não há como negar que haja um permanente conflito entre esses dois lados. Em Gênesis capítulo de número 3, nós vemos o diabo personificado pela serpente, incentivando a mulher a comer do fruto que Deus havia ordenado o homem para não comer. E nas palavras da serpente nós vemos aparentemente uma proposta amiga, mas na verdade ali estava uma proposta inimiga. Em Gênesis capítulo de número 3, no verso 15, Deus diz assim à serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, entre os teus seguidores e a descendência dela. Deus já estava aqui prenunciando essa grande inimizade que haveria entre a mulher e a serpente, entre a descendência dela, que é Cristo, e a serpente, e entre todos os cristãos e a serpente, que é o diabo. E lá em Apocalipse, capítulo de número 12, o dragão, essa antiga serpente, ele desce para a terra, cheio de grande fúria, de grande ira, para perseguir a mulher, para perseguir a igreja, para perseguir os verdadeiros seguidores de Cristo, os verdadeiros cristãos, porque essa inimizade perdura. Nós, depois de lermos esse capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que no capítulo 4 nós já vemos uma inimizade entre Caim e Abel, ao ponto de Caim matar o seu próprio irmão. Mais para frente nós vemos a inimizade de Esaú para com seu irmão Jacó, mais à frente nós vemos a inimizade dos irmãos de José para com José, e em todos esses casos nós podemos ver um exemplo simbólico dessa grande inimizade entre dois lados. Mais à frente nós vemos que o povo hebreu está sendo alvo da inimizade do faraó. Depois de liberto, o povo tem que enfrentar a inimizade de povos inimigos. Mesmo que Deus permitiu que o povo sofresse o domínio de muitos povos pagãos, mesmo assim nós podemos dizer que o povo de Deus sofreu com essa inimizade. Muitos profetas e homens e mulheres tementes a Deus sofreram oposição e inimizade daqueles que eram contra o Deus verdadeiro. Jesus, logo ao se encarnar, ele é alvo da inimizade de Herodes, que procura o matar. Quando ele inicia o seu ministério, ele passa a ser odiado pelos fariseus, por muitos judeus, por aquela classe religiosa que ali prevalecia. E Jesus, ele prepara os seus seguidores para uma inimizade que eles também sofreriam. É tanto que Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 5, ele já prepara os discípulos dizendo que eles se alegrassem quando fossem caluniados e perseguidos. Quando nós vamos lá para frente, para Lucas capítulo de número 21, versículo 17, Jesus diz assim: sereis odiados por todos, por causa do meu nome. João capítulo 15, versículo de número 19, está escrito assim: do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E de fato foi isso que aconteceu. É tanto que depois de Jesus morrer, os discípulos, já pressentindo que iriam ser muito perseguidos, em João 20, 19, estão trancados atrás de portas fechadas, com medo dos judeus. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos a grande perseguição, a grande inimizade que eles sofreram por carregarem e por seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 3 nós vemos perseguição, Atos 4, Atos 5, Atos 6. Em Atos capítulo 7 nós vemos Estevão, o primeiro mártir da igreja, sendo morto. E é tanto que nesse capítulo fala que eles, de tanta raiva que sentiam de Estevão, eles rangiam os dentes. Olha só isso. Atos capítulo 8 destaca-se a perseguição à igreja por parte do Saulo, que logo após, no capítulo 9, nós vemos ele convertido e se tornando uma bênção para a igreja. Mas a igreja foi perseguida. Nós, ao sabermos o básico da igreja, nós vemos que na sua era primitiva, considerada também a era dos mártires, ela sofreu muita perseguição por parte do Império Romano.
imperadores como Nero, Domiciano, e durante todo o tempo, durante toda a história, de várias formas a igreja foi perseguida até os dias de hoje. Nós sofremos perseguição, mesmo que não da forma de antes, mas nós estamos sendo ainda hoje alvos da ira, da inimizade do lado das trevas. E cada cristão precisa travar constantemente uma luta contra os inimigos da alma. Que inimigos são esses? O mundo, o diabo e a carne. E diante disso eu destaco aqui 2 pontos muito importantes. Se o diabo, os demônios, trevas, o mundo, a carne são nossos inimigos, nós precisamos ser inimigos deles. É tanto que Deus, diante da inimizade dos povos pagãos, das outras nações, Deus sempre exortou o seu povo para que não tivesse comunhão com os povos pagãos e nem também com suas práticas. Era como se Deus estivesse dizendo: se eles são os vossos inimigos, vocês também precisam ser inimigos deles. E assim nós somos chamados a nos comportar de uma forma que não tenhamos comunhão com o lado oposto. Lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 11 está escrito: não tenhais comunhão, cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas pelo contrário, condenai-as publicamente, abertamente. 1 João capítulo 2, verso 15 está escrito: não ameis o mundo. Tiago capítulo 4, verso 4 vai dizer que se nós nos tornamos amigos do mundo, nós automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. Então precisamos manter uma inimizade para com o demônio, para com o diabo, para com as trevas, para com o inferno, para com tudo aquilo que se opõe ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, acima de tudo, nós precisamos ter uma grande amizade com Deus. É lindo quando nós vemos ao longo de toda a história homens e mulheres que foram verdadeiros amigos de Deus, que não se corromperam, que não foram para o lado daqueles que são inimigos de Deus, mas pelo contrário, decidiram ser fiéis e decidiram cultivar e manter uma amizade com Deus. Nós podemos destacar, por exemplo, Moisés, que foi chamado amigo de Deus, Abraão em Isaías 41:8, Tiago 2:23, é chamado de amigo de Deus. Olha que grande honra. Em João capítulo 15, verso 15, Jesus disse assim: eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Que possamos nos encaixar nessa declaração de Cristo Jesus e que possamos manter com Ele uma grande amizade. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.